fazer uma apresentação do Partido Novo, que não seja nem muito curta e também nem muito longa, para não tomar o tempo de vocês. Nem todo mundo conhece o Partido Novo, e é bom a gente dar uma passadinha. Como é que ele apareceu, como é que ele surgiu, e o que é que ele anda fazendo, e, enfim, que resultados tem obtido. Bom, você, como todo cidadão brasileiro, não aguenta mais a corrupção. Eu não aguento. Eu vejo as pessoas cada vez mais nervosas, né, com essa questão da corrupção. Também, o que a gente vê todo dia é a questão de privilégios, né, que é uma coisa incoerente. Todo mundo é igual perante a lei, mas está cheio de gente com privilégios, e principalmente os políticos, né, têm privilégios que nenhum cidadão sequer imaginaria ou iria querer propor que tivesse, né? Então, isso está muito ruim, e isso custa muito dinheiro para toda a população, que é cobrada na forma de impostos. Por isso, nós temos impostos extremamente altos, né? Temos uma carga tributária que é equivalente de países totalmente desenvolvidos, né? Uma diferença fundamental, né? Eles entregam alguma coisa para a população, entregam serviços realmente, justificando essa carga maior. Agora, nós brasileiros pagamos impostos altos, né, mas temos serviços de terceiro ou quarto mundo, né? Outra coisa que ocorre com essa carga tributária muito elevada é que a gente acaba trabalhando 5 ou mais meses do ano, e isso vem crescendo nos últimos anos, somente para pagar impostos. E isso se torna uma coisa injusta, né, do ponto de vista de quem trabalha, porque daqui a pouco a gente vai estar chegando a continuar essa tendência que vem desde 2010, não crescendo, a gente vai trabalhar meio ano para si, meio ano para pagar impostos, né, que estão muitas vezes ocultos em tudo que a gente compra, né? A gente não são somente aqueles impostos sobre salários ou que são mais visíveis, né? Tem muito imposto oculto e muita coisa que a gente faz. Então, essa carga hoje, daqui a pouco, vai chegar a 6 meses do nosso trabalho, né? Que é uma coisa inimaginável, né? E, como decorrência, nós recebemos péssimos serviços públicos, né? E não são só os serviços públicos presenciais, né? Muitos sites online ou funcionam temporariamente, ou você entra, não estão funcionando corretamente, não tem certificado que permita você acessar com segurança. Enfim, é um descalabro total, né, com relação àquilo que se entrega para a população. Quer dizer, não há preocupação realmente, não há visão de servidor, de servir, né? E em nenhum aspecto. E a qualidade do que é servido acaba sendo muito baixa, e nós, como cidadãos, temos que acabar nos acostumando com isso, né? Então, essa realidade é uma coisa muito constrangedora, muito ruim para todos nós, né? E o Novo foi fundado para tentar mudar essa realidade, acabar com essa acabar ou diminuir, vamos dizer, a incidência desses problemas que nós vimos, quer dizer, reduzir essa carga tributária, melhorar a qualidade dos serviços, diminuir esses privilégios políticos e por aí vai. E isso começou lá para 2011, um grupo relativamente pequeno, né, se você pensar no tamanho do Brasil, né, percebeu que essa mudança que é necessária, ela nunca viria dos políticos que estão hoje no poder, tá? Por quê? Porque a preocupação fundamental deles
é se perpetuar no poder e continuar mantendo seus privilégios, né? Então, pensar em transformação a partir dos políticos que já existem é uma quimera. A ideia é que se possa, na realidade, mudar a partir do quê? De pessoas novas. Então, o Novo, desde a sua origem, achou que, olha, não é por aí o caminho. Nós temos que trazer gente nova, gente que tenha qualificação, tenha muita integridade, né? E as pessoas que são hoje cidadãs, mas têm qualidade, têm qualificação, elas é que têm que ter a oportunidade de efetivamente, né, passar para a área política, renovando tudo que tem que ser renovado. Porque não vai, de fato, acontecer através de quem já está eleito, quem já está no poder. Agora, isso, entender ou perceber isso é uma coisa, a outra coisa é conseguir realizar. Né? E para você poder realizar um objetivo desse, esse grupo precisou, claro, construir uma instituição, né, que tivesse princípios, que tivesse valores e, principalmente, uma visão de longo prazo. Por quê? No nosso contexto político, as pessoas que entram, já entram pensando na sua próxima reeleição e não um trabalho de médio e longo prazo que vai beneficiar a população como um todo. Então, era preciso construir uma instituição que fosse sólida, né? Tivesse princípios verdadeiros, valores muito claros e, principalmente, visão a longo prazo. Tendo uma instituição, aí sim seria possível se iniciar um processo de mudança do modelo de Estado que nós temos hoje, né? Que é um modelo altamente centralizador, né? Que concentra poder, concentra dinheiro, né? E, com isso, controla todos os estados brasileiros e também, através dessa unidade central federal, os municípios brasileiros. E só dessa forma seria possível, com essa instituição, deixar o país melhor para as próximas gerações. Então, foi assim que aconteceu. O Novo acabou sendo fundado por cidadãos comuns, como eu e você, pessoas que nunca tiveram envolvimento com política, né, e que resolveram sair dessa indignação com tudo que está aí, né, para a ação. Da indignação para a ação. Que valores o Novo tem? São fundamentais. Né? Esses valores são valores inegociáveis, são coisas que o partido, desde que fundado, não abre mão. O primeiro, liberdade com responsabilidade. As pessoas têm que ter liberdade para fazerem o que bem entenderem, é claro, desde que elas assumam responsabilidade por seus atos. Não é o Estado que deve dizer o que você deve, pode ou não deve fazer. A pessoa deve ter essa liberdade, né, e assumir as consequências por seus atos. Segundo, não é o Estado o grande salvador da pátria, aquele que vai regular sua vida, dizer tudo como tem que ser feito, quando tem que ser feito, como tem que ser feito. Né? Quem pode salvar a nossa vida, né, somos nós. Nós somos os salvadores da pátria, não a pátria é a nossa salvadora. Isso é uma inversão absoluta de valores, porque o Estado, em se vendo como o grande salvador, o grande pai, nos trata a todos quase como crianças que precisam de orientação, regra e lei o tempo todo, e por isso querem definir aspectos até muito particulares que são da nossa vida. Não há sentido isso. Não há nenhum sentido nisso. Né? Terceiro, o Estado, concentrando recursos do jeito que sempre concentrou, e que aumentou a
concentração nos últimos anos, acabou ficando todo poderoso, né? E começou a investir em muitas coisas onde o Estado não deve estar presente, né? Nós temos mais de 500, 600 empresas estatais, né? Chegamos até fábrica de camisinha, para dar um exemplo, né? Como empresa pública, né? Então, o Novo acha que o Estado deve ser o menor possível, né? E, dentro desse tamanho que já seria menor, sempre priorizar aquilo que é essencial. E o que é essencial na visão do Partido Novo? É a questão da educação, é a questão da saúde, é a questão da segurança pública. São 3 pontos fundamentais, né? Fora disso, tudo pode ser praticamente feito ou pela iniciativa privada ou, no mínimo, parcerias que são chamadas público-privadas, onde o Estado tem uma participação, às vezes, muito pequena, né, e o setor privado entra com uma participação maior. Quarto, liberdade para trabalhar e empreender. Isso é fundamental. Quer dizer, o Estado regula demais, nós temos leis demais. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 4 anos, em termos de leis, normas, leis complementares, etc., nós produzimos cerca de 4 milhões de leis, de coisas novas, né? Nós temos uma mudança na legislação praticamente a cada 15 minutos, né? É uma coisa assim, absurda. Então, qualquer pessoa, ela acaba ficando impossibilitada de saber, na verdade, o que é que está valendo, quais são as regras, o que é que, de fato, tem que ser feito para você abrir e manter uma empresa, por exemplo, sem estar sujeito à fiscalização. Como tudo muda o tempo todo, há muita regra, né? As empresas acabam ficando praticamente impedidas de estar 100% de acordo com a legislação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, tem uma dificuldade extraordinária em se constituir empresas, porque há muita burocracia, né? Então, é muito difícil empreender nesse país. Ou abrir coisas novas, ou manter as coisas existentes. E, para trabalhar, o Estado também interfere em tudo, desde o tempo lá da CLT, né? Cada vez mais leis, uma justiça do trabalho cada vez mais gigante, né? Uma justiça do trabalho que custa o dobro do benefício que ela concede, né? Então, não se tem, na prática, nem liberdade para trabalhar, nem liberdade para empreender. Deveria ser, no caso do trabalho, o empregado que combina com o empregador, né, a maioria das regras do seu contrato de trabalho, né, tendo que, na parte do Estado, um norteamento de algumas coisas fundamentais, mas não uma legislação tão grandiosa, tão espatafúrdia e tão antiquada, que praticamente faz com que seja obrigatório se recorrer a tribunais de justiça do trabalho, porque a complexidade do relacionamento é enorme, né? Ou há um sindicalismo exacerbado também, né? Infelizmente, está diminuindo no Brasil por queda da obrigatoriedade do trabalhador pagar os sindicatos. Ele só paga se tiver interesse. Em quinto lugar, o valor de visão de longo prazo, né? O Partido Novo não abre mão disso, quer dizer, todo político que trabalha pelo Partido Novo, ele não pode ser um carreirista, né? Ele não pode, inclusive, disputar o mesmo cargo 2 vezes, né? E tudo que ele faz tem que ser no sentido de garantir que os projetos sejam efetivamente de longo prazo. E, em sexto lugar, e talvez tão importante ou mais importante que os outros, é que todos são iguais perante a lei, ou seja, não deve haver privilégios, né?
mas de nenhum tipo de privilégio. Né? Nem para políticos, e nem para juízes, nem para quem quer que seja. Todos têm que ser iguais perante a lei. A forma mais fácil de se reduzir a desigualdade entre as pessoas numa nação é garantir que elas sejam, de fato, iguais perante a lei. As pessoas perguntam o tempo todo, por que esse nome, Partido Novo? Qual é o nome do partido? Não, o partido é novo, né? Mas por que é novo? Porque é novo. Ou seja, é um partido que surgiu muito recentemente, né? Ah, mas por que é novo? É novo no quê, né? Então, as pessoas sempre ficam perguntando coisas que a gente tem que repetir, né? Olha, é novo por quê? É o único partido que não usa dinheiro público para manutenção, não usa dinheiro de fundão, não usa dinheiro de nada. Da onde vem o dinheiro, então? As pessoas perguntam, né? Olha, o dinheiro vem dos filiados, vem dos doadores, né? Ah, mas nos outros partidos não é assim? Não, não é assim, não. Porque na maioria dos partidos, né, os filiados não são obrigados a pagar nada. No Novo se paga uma mensalidade, né, de R$ 30 aproximadamente para quem é filiado. E, claro, o partido aceita doadores, que são pessoas físicas, dentro da legislação eleitoral, né, desde que elas não doem mais que 10% do seu recebimento do ano anterior, né, àquele ano que ela está doando. Né? Ah, mas o que mais tem de diferente? Eu falei, olha, em geral, nos demais partidos, é uma mistura danada. Você tem um líder do partido, né, que controla, define o que tem que ser feito, o que é que vai acontecer. Ou seja, ao mesmo tempo, ele é um político e ele também exerce a função de administrador do partido. Né? Para a gente fazer uma analogia muito diferente, no caso do Partido Novo, uma separação completa entre a Igreja e o Estado. Então, uma coisa são os candidatos, né, ou eleitos que têm o trabalho político. A outra coisa é a gestão partidária. Isso aí está completamente separado dentro do Novo. Tá? As coisas não se misturam. Por quê? Porque a parte que organiza o Novo também o fiscaliza e tenta verificar se aqueles que são candidatos ou eleitos estão agindo sempre dentro dos princípios, normas e valores do partido. Isso garante o quê? Que haja uma integridade e uma consistência muito grande ao longo do tempo. Tá? Ah, mas o que mais é diferente? As pessoas perguntam. Bom, a diferença é o seguinte, nos demais partidos, qualquer um pode se candidatar, inclusive gente, né, que não concorda com a linha que eventualmente o partido tenha. Né? Por quê? Porque eles estão interessados em ter mais candidatos, com isso aumentar o número de votos e garantir mais vagas e mais dinheiro para o partido, o dinheiro público, no caso. Né? Então, a pessoa pode ser até bandida, ela pode ser até processada em segunda instância, que hoje em dia não é mais presa, né? Que ela pode ser candidata, não tem problema nenhum. Tá? Não importa a qualificação. Agora, para o Partido Novo, né, já começa na filiação. Qualquer um que queira ser filiado, se não for ficha limpa, nem filiado pode ser. Né? Quanto mais candidato. Pode esquecer essa coisa toda que não vai acontecer. Né? Muito bem. O que mais é diferente? Né? Bom, os demais partidos, como eu já falei, os candidatos são aceitos de maneira... tipo, quero ser candidato. Tá bom, assina aí e está tudo feito. Né? E ele começa a receber dinheiro público, não dinheiro do partido, ou dinheiro público que vai para do partido vai para eles, né, para financiar a sua campanha. Tá?
de acordo com interesses políticos, sem ter qualquer processo de qualificação. Bom, no Partido Novo, isso é inimaginável. Né? É obrigatório que todos os candidatos passem por um processo seletivo que é extremamente rigoroso. E se a pessoa não se mostrar alinhada e competente dentro desse processo, ela não consegue virar sequer candidata. Ela pode continuar sendo filiada, ela pode fazer doações, ela pode trabalhar como uma voluntária para o partido, mas ela não pode se candidatar se ela não passar no processo seletivo. Bom, a última diferença, que é importante, né, que é uma coisa que só o Novo faz, o Novo não faz coligação. Né? Porque as coligações entre partidos hoje são feitas para se obter o quê? Ou mais dinheiro, né, dos fundos partidários, concentrando mais poder econômico, ou mais tempo à disposição na mídia, na televisão, no rádio, enfim, aonde for possível, onde o governo permitir, ou a legislação eleitoral permitir. O Novo não faz isso, não faz coligação com ninguém. Isso não significa que o Novo nunca fará uma coligação. Isso poderá acontecer se houver um partido, um dia, o que não existe hoje, que esteja completamente alinhado com os mesmos valores e princípios do Novo. Até hoje não surgiu. Então, por isso o Novo não faz coligações. Bom, resumindo, o que o Novo quer desse mundo de meu Deus? Né? O Novo quer um Brasil que seja seguro, um Brasil que seja simples, um Brasil que seja livre, onde todos tenham oportunidade de chegar lá, de crescer, de se desenvolver. Né? O Novo não vê outro caminho que não seja esse. Para isso, a gente precisa ter, como já falamos, o fim dos privilégios, o fim da corrupção, o fim da impunidade, né? Que a nossa própria justiça hoje está, digamos assim, muito fraca e permitindo que as pessoas ajam com cada vez mais impunidade, na medida em que nem condenado em segunda instância vai para a cadeia. Né? O Novo quer as pessoas tenham liberdade para trabalhar e para empreender. Por quê? É a pessoa que gera riqueza. O Estado não gera riqueza. Né? O Estado só consome riquezas. Né? Se a gente parar para pensar, cada real que é cobrado na forma de impostos, né? Cada real é um real que deixa de circular no mercado, na forma de compras novas ou na forma de investimentos. Quanto mais impostos o governo recolhe, mais ele retira a riqueza da economia, né, sem necessariamente estar devolvendo isso na forma ou de serviços, né, ou de quaisquer outras coisas. Né. Quanto menos ele recolhe, as pessoas têm mais dinheiro ou para adquirir bens e produtos, aumentando o seu consumo e tendo uma vida mais digna, né? E os investidores também têm mais dinheiro para aplicar em novos negócios. Bom, você vai me perguntar, como é que a gente chega nesse Brasil? Né? Primeiro, é dando oportunidade para que todos possam crescer juntos. Né? Não tem como a população ter uma vida mais rica, mais digna, se as empresas também não conseguem se desenvolver de uma forma mais livre e menos onerada. Tá? Outra coisa, um governo, para ser eficaz, eficiente, ele tem que ser facilitador e não um obstaculizador, ou seja, no sentido de criar um mundo de burocracia, né, aliado a uma estrutura de carga tributária que praticamente inviabiliza muitos negócios. Né? Então, menos burocracia, menos lei e menos impostos.
Como é que o Novo tem caminhado? Você tem alguma ideia? Vamos ver. A história do Novo mostra que, olha, nada foi simples, né? Nada foi fácil e nada foi muito rápido, não. Né? A despeito daquele grupo lá em 2011 ter se reunido e concluído que era preciso fazer alguma coisa, e que essa alguma coisa não seria através dos políticos, e sim de cidadãos como eu e você. Então, em 2010, um pequeno grupo discutiu e resolveu sair da indignação para a ação. Em 2011, esse grupo já tinha atingido mais de 180 fundadores, né? e pessoas que estavam espalhadas pelo Brasil e que começaram uma coleta de assinaturas, porque para você poder constituir um partido, é preciso haver pelo menos 500 mil a 1 milhão de assinaturas para viabilizar o seu registro. E essas assinaturas, até hoje, elas não podem ser virtuais. Tem que ser assinaturas físicas, em papel. Né? Então, esse é um processo lento. Você não consegue abrir um partido da noite para o dia só em função, inclusive, dessa necessidade de ter assinaturas, mesmo que você tenha apoio em todas as regiões do país. Puxa vida, em 2014, ou seja, 3 anos depois, o Novo tinha conseguido recolher 1 milhão de assinaturas, e isso, então, viabilizava a solicitação do registro no partido. Né? Porque aí você entra no Tribunal Regional Eleitoral com esse 1 milhão de assinaturas e tem que aguardar eles deferirem ou indeferirem, eventualmente, o seu pedido de registro do partido como uma instituição. Bom, o TCE quebrou a cabeça e, finalmente, em 2015, concedeu o registro para o Novo. 2016 foi o primeiro ano, após 2015, em que houve possibilidade de participar, então, aí já como partido, de eleições. Era a primeira eleição. E o Novo, como estava começando, optou em participar dessa eleição em apenas 5 capitais. Né? Era quase que um piloto para ver o que aconteceria. Né? E, graças a essa participação, foi possível eleger 4 vereadores nas principais capitais, como São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Bom, o importante disso tudo é que o Novo obteve 300 mil votos. Né? Normalmente, a quantidade de votos para se poder eleger um vereador, a quantidade necessária é bem menor que essa cifra. E a gente teve uma média de 75 mil votantes para cada vereador, o que é uma cifra extraordinária. Já em 2000 e pouco, a gente conseguiu, em 2018, colocar Romeu Zema como governador de Minas Gerais. E concorrendo com políticos tradicionais, que inclusive eram tidos como favoritos absolutos do Estado. Né? Foi uma surpresa geral. Ele, como governador, recebeu praticamente 6 milhões de votos e ficou muito, mas muito à frente do segundo candidato, que era, então, um político tradicional e que, diga-se de passagem, toda a mídia apoiava e apostava que seria o próximo governador. E o Zema mostrou já em 2019, o seu primeiro ano de trabalho, né, resultados excepcionais para um Estado que ele pegou absolutamente endividado, né, quebrado e cheio de problemas, como nós vimos aí, ambientais graves, como o Brumadinho. Né?
João Amoedo, na mesma eleição de 2018, a despeito de um boicote geral, né, da nossa querida Rede Globo e dos demais meios de comunicação, e, inclusive, até de alguns institutos de pesquisa, né, que sequer citavam o nome dele como um possível candidato. Então, quando os resultados saíam na mídia, saíam sem o nome de João Amoedo. Nas entrevistas, ele não era convidado, ele nem era considerado como um possível candidato da República a ser presidente, né? Mesmo assim, João Amoedo conseguiu ficar em quinto lugar na disputa presidencial e muito, mas muito à frente de velhos candidatos que praticavam a velha política. Em 2018, se não foi possível João Amoedo chegar ao segundo turno, foi possível colocar 8 deputados federais e que, na história de estreia de um partido, uma disputa à candidatura federal, foi a melhor estreia partidária da Câmara na história, né? E o Novo também conseguiu 12 deputados estaduais em 4 estados e também no Distrito Federal, o que foi uma segunda vitória muito grande, né? Foram, em 2018, mais de 22 milhões de votos na eleição. Ou seja, se a gente pensar no contingente aí, que é da ordem de centenas de milhão, estamos falando que praticamente o Novo conquistou quase que 20% do eleitorado do país. O Novo atingiu também, no ano passado, mais de 45 mil de filiados. Lembrando que filiados são aquelas pessoas que são pagantes. E filiados em 2.100 das 5.600 cidades do Brasil, o que é muito significativo. Ou seja, o Novo tem pessoas que pagam mensalmente quase que R$30 como filiadas, sustentando o partido e mantendo uma estabilidade de toda a sua organização, né? Esse número de 45 mil já está próximo de 50, e nesse ano de eleições de 2020 a gente deve ultrapassar com facilidade esta barreira dos 50 mil candidatos. O importante é que nós temos hoje, com diretórios, representação em 23 estados do Brasil, o que permitiu, por exemplo, agora para a candidatura de prefeitos e vereadores, o Novo sair com uma proposta de quase 70 cidades, né, para a eleição de prefeitos e vereadores, e após o processo seletivo, houve uma redução de 70 para 35 das mais significativas cidades do Brasil, onde haverá, então, a possibilidade de votar em prefeitos e vereadores. O que esse pessoal que foi eleito tem feito, né? Eu não sei se todos têm ideia, eu tenho acompanhado, mas é muito importante ver. Bom, Zema, quando começou o ano passado, né, fez um corte de 60% no cargo de comissionado. Ou seja, de comissionado que não precisava, né, aquele trabalho de paletó. Recentemente, ele andou fazendo mais e continua cortando gente que não é necessária. Bom, havia uma dívida gigantesca do Estado e essa dívida foi renegociada. Cerca de 7 bilhões foram renegociados com municípios. E isso foi uma coisa que permitiu aliviar o caixa do governo. Foi feito, finalmente, né, um processo seletivo para definir quem iria trabalhar e quem não iria trabalhar nas secretarias. Quer dizer, as secretarias não foram distribuídas de forma política, e sim por competência de gestão ou capacidade técnica para assumi-los, né? E houve uma redução das secretarias, que eram 22. É muito difícil você governar com 22 secretarias. Para 12, que começa a ser um número mais factível de ser controlado e dirigido.
Bom, no mundo da iniciativa privada, o Zema criou um registro online automático de empresas, quer dizer, que era uma coisa que acontecia só para a MEI, tá certo? Que é a microempresa individual, e isso passou a valer para qualquer tipo de empresa que queira se constituir, né? E Minas gerou 55 mil empregos formais, ou seja, empregos com carteira assinada. Se nós olharmos os dados do Brasil, nós vamos ver o seguinte: o Brasil, como um todo, em 5.600 municípios e em todos os seus estados, conseguiu gerar cerca de 700 mil empregos novos no ano 2019, sendo que Minas foi responsável por mais de 55 mil desses 700 mil, isoladamente. Isso é uma cifra ou uma proporção muito interessante. Outro fator que interessa é que nos últimos 3 meses do ano passado, os empregos formais gerados em Minas representaram quase que 20% do total de empregos formais gerados no país. Ou seja, há uma tendência de que em 2020, agora, a participação de Minas na geração de novos empregos vai ser muito maior do que foi no ano passado. Na Câmara, né, os nossos 8 deputados federais esmerilharam. Na verdade, embora a apresentação aqui diga que eles estão entre os 15 primeiros, o que não é mentira, na verdade, os nossos 8 deputados estão entre os 10 primeiros lugares no ranking dos políticos, que é um ranking feito por um site completamente à parte, que nada tem a ver com o Novo, e, portanto, é isento politicamente. Ele não tem nada a ver com nenhum partido, na verdade, né? E esses deputados, eles agiram de forma combinada e concentrada em 4 eixos, onde eles sempre fechavam questão. Foi no eixo da reforma da Previdência, foi no eixo da reforma tributária, no eixo da liberdade para trabalhar e empreender e no corte de privilégio e custo de gabinete. Tá? Então, tudo que se relacionou a isso, eles sempre trabalharam e agiram em bloco nas votações. E se tornaram, o que é muito curioso, referências para deputados de muitos partidos que, antes de fazer votações de projetos ligados a esses temas, costumam agora consultar os deputados do Novo para saber como é que vocês vão votar, hein? Por quê, hein? Porque, na verdade, as pessoas do Novo votam porque têm princípios, têm preparo e têm conhecimento, coisa que os deputados anteriormente podiam prescindir de, né, e votar simplesmente por simpatizar ou não com uma determinada proposta, mas sem conhecimento de causa. Então, esses 8 deputados se tornaram uma referência para muitos deputados na Câmara. E hoje são bem respeitados. O Novo também conseguiu 12 deputados estaduais e 4 vereadores, que também, em todos os lugares onde estão atuando, estão cortando privilégios e custos de gabinete, né? Revogando leis inúteis. O que nós temos de leis inúteis é inimaginável. Aqui, por exemplo, em Campinas, só para dar um exemplo, nós temos uma lei que proíbe que pessoas com menos de 50 anos possam ser engraxates. Né? É uma lei que tem mais de 30 ou 40 anos, não tem o menor sentido, mas está aí, está vigindo. E parece que foi recentemente mudada. E agora mudaram o quê? Ao invés de extinguir a lei, passaram para 18 anos. Quer dizer, se uma pessoa quer se engraxar com 16 anos, não pode. Então, tem muita lei antiga ou nova que é absurda. E todos eles, em todos os lugares, lutaram para revogar leis inúteis. Outra coisa, muito foco e muita atenção para concessões e privatizações, porque, às vezes, os governos, tanto estaduais como municipais, convertem o processo de concessão num processo de, digamos assim, de corrupção. Né? Ou seja,
levam a coisa para a iniciativa privada, fecham contratos ou privatizam, mas sem, na verdade, estarem deixando de obter algum tipo de benefício monetário dentro desse processo. Então, o pessoal do Novo ficou em cima, porque um dos deveres, principalmente no caso de vereadores, é fiscalizar o prefeito, fiscalizar o executivo, né? Todos eles, em todos os lugares, têm lutado para lutar contra o aumento de impostos, porque como houve uma queda na economia e há déficit em muitos estados e em muitas cidades, a primeira tentativa que se faz ou que se aprova é um aumento de impostos, ou municipais, ou estaduais, enfim, ou de alíquotas, né, para cobrir os déficits. E o Novo lutou contra toda proposta, toda e qualquer proposta de aumento de impostos. E apoiou toda e qualquer iniciativa, né, de qualquer partido, inclusive, né, que fosse no caminho da liberdade para trabalhar e empreender. Bom, todos eleitos do Novo, no Legislativo, economizarão 148 milhões ao longo do mandato, né? Por quê? Porque eles não... Primeiro, eles não usam a verba de assessoria que é colocada para esses cargos, tá? No caso, por exemplo, de vereador, são 7 assessores possíveis num determinado município, o Novo contrata 3. Enfim, várias verbas que são disponibilizadas para moradia, auxílio isso, auxílio aquilo, o Novo não usa, né? As pessoas eleitas pelo Novo não usam. E economizaram muito dinheiro já em 2019 e ao longo do mandato isso vai representar praticamente 150 milhões. Veja o que aconteceria se todas as pessoas dos demais partidos fizessem o mesmo. Se todos economizassem como o Novo economiza, a gente teria quase que 6 bilhões de reais em 4 anos de mandato. Bom, como é que o Novo pode crescer, né? Como é que essa onda laranja, né, pode se ampliar? Primeiro, se você gostou de tudo que viu e tudo que a gente mostrou por aqui, você pode se filiar e ser um dos 50 mil filiados do Brasil, ajudando o partido a ter uma estabilidade cada vez maior em todo o país. Outra forma que você pode contribuir é fazendo doações, observado, como já falei, aquela limitação de 10% sobre o total do rendimento pessoal do ano anterior, né? Você pode simplesmente doar pequenas ou grandes quantias, não importa, né, para o partido, sem necessariamente ter que se filiar para poder fazer a doação. São eventos independentes, aqui no caso. Bom, você pode não querer ser um filiado, você pode não querer ser um doador ou ter condições de ser um doador, mas, de repente, você tem tempo disponível para trabalhar por coisas ou causas ligadas ao partido. Então, você pode ser um voluntário, você pode trabalhar como voluntário, usar um pouco do seu tempo livre, né, ajudando em várias ações que o Novo patrocina. Se você quiser saber mais, visita o site despertajá.com e veja tudo que pode ser feito em termos de trabalho voluntário, coisa que não envolve dinheiro, e usa uma fração do seu tempo disponível em prol da coletividade, em cima de coisas em que o Novo apoia e acredita. Outra coisa que você pode fazer, mesmo que você não tenha muito tempo, né, principalmente se você tem alguma liderança, conhece muita gente, é promover eventos, debates, né, apresentar determinados temas, discutir e colocar em discussão, inclusive, temas que o Novo tem dentro dos seus valores, dos seus princípios, né, tornando o Novo mais conhecido para a população como um todo, né? É muito interessante isso. É uma forma que vai envolver menos tempo do que um
trabalho de voluntário e não requer que você faça nem doações, nem filiações. Você pode simplesmente promover eventos e aumentar o grau de conhecimento que o partido tem, porque muita gente ainda não conhece o Novo enquanto um partido. Bom, outra coisa que você pode fazer é, se você já é filiado, ou se não é filiado, você pode se filiar e pode se tornar um candidato, né? Ou seja, você pode postular numa candidatura, e agora em 2020, né, ainda estamos em tempo, até dia 1º de março, de se candidatar ao cargo de vereador em 35 municípios brasileiros. Você pode dar uma entradinha no site do Novo, vai ver lá a relação desses 35 municípios. E, se for o caso, você pode se inscrever como para ser um postulante. Claro que você vai ter que passar pelo processo seletivo. Se você não é filiado, ainda daria tempo de você se filiar, mas tem que ser rápido, e se registrar como um postulante ao cargo de vereador. Bom, o que é importante, voltando, como a gente falou, e finalizando, é saber que, na verdade, não é o governo que vai nos salvar, né? Não é o governo, o grande Deus, o grande Pai ou o grande irmão. Quem pode ajudar a mudar as coisas, quem pode ajudar a gerar a pátria que todos nós precisamos, é você, somos nós. É da iniciativa individual que a gente passa a ter um coletivo cada vez melhor, cada vez mais saudável, e que vai no caminho de ser uma coisa boa para nossos filhos, netos e para as próximas gerações. Muito obrigado pela sua atenção e espero que a gente se veja em breve.